Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos sobre o tema refração. Na última aula nós falamos sobre dois fenômenos bastante importantes dentro da ótica, que são a reflexão dos raios de luz e a refração dos raios de luz. A reflexão é o que você está vendo aqui nessa imagem. É quando os raios incidem em uma superfície e são redirecionados para o meio do qual ele adveio. Então isso acontece nas superfícies dos líquidos, acontece nos espelhos, acontece na superfície dos lagos, aqui nesse espelho d'água que se forma na praia. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a refração, que é quando o raio de luz ele incide sobre o meio, e como esse meio sobre o qual ele está incidindo é translúcido, ele adentra esse meio, ou seja, ele passa para dentro desse meio e continua se propagando neste segundo meio. E esse fenômeno de refração é o que dá origem a algumas coisas que a gente conhece no nosso dia a dia, que a gente observa no nosso dia a dia, como o arco-íris, como este efeito quando alguma coisa está aqui dentro desse copo d'água que parece que a imagem fica quebrada, e essa separação das cores do raio de luz. Então vamos lembrar aqui, a luz é uma onda eletromagnética. Essa daqui que a gente chama de luz visível é um pequeno pedacinho dentro de todo o espectro das ondas eletromagnéticas. E aqui a gente tem colocado aqui na escala com o comprimento de onda. Então aqui desde 400 micrômetros até 700. E ele vai do violeta ao vermelho. Aqui a gente tem infravermelho, que são as ondas eletromagnéticas que têm uma frequência menor que o vermelho, e aqui a gente tem aquelas que têm uma frequência maior que o violeta, que são chamadas de ultravioleta. Aqui estão os comprimentos de onda em 10 a menos 10 metros, ou seja, angstroms. Então aqui a gente tem do violeta ao vermelho, e aqui a gente tem as frequências. A frequência mais alta é do violeta, aqui na ordem de 8 vezes 10 a 14 Hz, e a frequência mais baixa é a da luz vermelha, que é na ordem de 4 vezes 10 a 14 Hz. O que é importante aqui a gente começar a entender? A questão de luz monocromática ou policromática. Mono significa um, poli significa muito. Então aqui a gente tem a luz formada por muitas cores ou a luz de uma única cor. Então vamos entender como que as cores do objeto se formam. Tudo que a gente enxerga é resultado da luz que incide nos nossos olhos. Então, quando a gente enxerga um objeto vermelho, o que está acontecendo? A gente tem aqui as diversas cores do espectro incidindo sobre um objeto. Este objeto absorve todas essas faixas de frequência, ou seja, ela absorve todas essas cores, ela absorve o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, e ela reflete o vermelho. Por isso que nós enxergamos este objeto como sendo vermelho. Este conjunto de cores aqui, quando elas estão todas juntas e misturadas, elas formam o que a gente conhece como luz branca. Então a luz branca é uma luz policromática, ou seja, ela possui todas as cores misturadas dentro delas. E quando essa luz branca atinge uma superfície, ela reflete uma determinada cor e absorve todas as outras. Dependendo da cor que é refletida, é a cor que a gente percebe. Então a luz monocromática é aquela que tem apenas uma cor. A luz policromática é aquela composta por várias cores, pode ser 2, 3, 4 ou mais. A cor de um objeto é a cor que esse objeto reflete.
e todas as outras são absorvidas por ele. Então a gente tem aqui o conceito do corpo branco, que é aquele corpo que reflete todas as cores que incidem sobre ele, e tem o conceito do corpo negro, que é o corpo que absorve todas as cores que incidem sobre ele. Por isso que os corpos brancos, eles aquecem mais lentamente, porque eles absorvem uma menor quantidade da energia incidente, energia aqui como sendo a onda eletromagnética. E o corpo negro, ele aquece mais rapidamente, porque ele absorve todas as cores, ou seja, toda a energia que incide sobre ele. Outro tema importante, outro conceito importante que a gente precisa revisar é o conceito de velocidade da luz. A gente já viu a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. A luz também é uma onda eletromagnética, ou seja, a luz possui a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo quando ela está se propagando no vácuo. E a gente representa a luz, a velocidade da luz, por essa letra aqui, c, igual a 300 mil quilômetros por segundo. Quando a luz se propaga em outros meios, a sua velocidade v é menor que a sua velocidade no vácuo. Isso é importante vocês lembrarem. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo quando ela está se propagando no vácuo. Nos outros meios, essa velocidade é menor. E o que é refração? Refração é quando o raio de luz ele atinge uma superfície de um corpo transparente ou translúcido. Lembrando, transparente ou translúcido são aqueles corpos que permitem a passagem da luz. E a refração é o fenômeno que a gente observa quando a luz atravessa a superfície de um corpo e passa a se propagar em um meio diferente daquela em que ele vinha se propagando. Então aqui eu vou usar o exemplo de uma caixa d'água. Então aqui a gente tem um recipiente, aqui a gente tem um pouco de água. Eu vou marcar aqui uma normal em relação à superfície da água, que é onde o raio vai incidir. Então aqui eu tenho o meu raio de luz incidente. Quando esse raio de luz incide aqui sobre a superfície da água, o que acontece? Ele se propaga, ele passa a se propagar dentro da água. Ele incide com um determinado ângulo e aqui acontece um fenômeno de desvio deste raio. A luz passa a se propagar no outro meio num ângulo ligeiramente diferente deste em que ela incidiu. Ela incide com um ângulo alfa e ela é refratada com um ângulo beta. Lembre-se, na reflexão, a gente tinha que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Na refração, este ângulo ele não é o mesmo, ele sofre uma alteração. E aí aparece um novo conceito, que é chamado de índice de refração. O índice de refração é uma característica de um meio, e o que ele reflete? E o que ele diz? A luz se propaga com velocidade diferente em meios diferentes. O índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz neste meio. Ou seja, quando a gente divide c por v, que é c a velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz no meio em que ela está se propagando, a gente obtém o índice de refração deste meio e a gente denomina índice de refração através dessa letrinha n minúscula. E tem também o conceito de índice de refração relativo, que é a razão entre o índice de refração de dois meios. Então aqui eu tenho o índice de refração absoluto, que é quando eu comparo a velocidade no vácuo com a velocidade no meio, e aqui é quando eu comparo o índice de refração, quando eu comparo as velocidades em dois meios diferentes. Então o índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2 é o N1 sobre o N2, e aqui é só a gente fazer a continha, você vai descobrir que o índice de refração 1 em relação a 2 é nada mais nada menos que a razão entre V2
e V1, que é a velocidade da propagação da luz no meio 2 e a velocidade da propagação da luz no meio 1. E a gente diz que um meio é mais refringente quanto maior for o seu índice de refração. E aqui aparece uma tabelinha com os diferentes índices de refração de vários elementos. Então aqui a gente tem que o índice de refração do ar seco ele é praticamente 1, ou seja, ele é muito próximo do vácuo, ou seja, a luz se propaga no ar seco numa velocidade bem próxima do vácuo, e aí aqui ela vai diminuindo a sua velocidade, por quê? Porque o índice de refração dessas substâncias vai aumentando. Então aqui ó, dentro do diamante, a velocidade da luz dentro do diamante é quase 2 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo. Espero que vocês tenham gostado desses primeiros conceitos sobre o tema refração. Não deixe de assistir à próxima aula, onde nós damos continuidade a este assunto. Bons estudos!